Olá, quarto ano hoje, sexta-feira, dia 28 de maio. Estamos aqui para a nossa aula da disciplina de ciências. Então, ó, vocês vão precisar do livrinho, tá? E hoje o assunto vocês vão até estranhar um pouco, não é? Porque esse assunto, ele parece mais ser um conteúdo de história, né? E, na verdade, a gente já estudou isso também no livro de história, mas também veio no livro de ciências, tá certo? Então, nós vamos estudar. O nosso conteúdo de hoje é os calendários em diferentes culturas, tá? Então, página 68, né? Página 68. E hoje em dia nós temos os calendários, né? Então, quando a gente tem dúvida assim, eita, que dia será que meu aniversário vai cair? Qual dia da semana? Então, eu vou lá no calendário e eu já vejo em que dia vai cair, não é isso? Se eu tenho algum compromisso para marcar, então eu posso ficar na dúvida. Então, eu tenho o calendário para poder consultar, né? E o calendário, né, nos ajuda também nessa questão da verificação do tempo, né, da marcação do tempo. E antigamente, as pessoas, para poder observarem a passagem do tempo, elas tinham que observar a natureza, né? Então, elas tinham que observar, por exemplo, à noite, né? Tinham que observar as fases da lua para poder saber, né, que já tinha se passado alguns dias, tinha que observar as estações do ano, o sol, né, para saber se anoiteceu ou se amanheceu. E hoje em dia nós temos vários instrumentos para poder marcar o tempo, não é isso? Nós temos o relógio, nós temos o calendário, e hoje nós temos relógios em todos os lugares e calendários também, né? Você tem calendário no computador, você tem no celular, né? Então, de uma certa forma, acelerou mais isso. Essa melhorou para que a gente possa saber, né, melhor marcar esse tempo. Então, vocês imaginem, né? Então, se as pessoas observavam antigamente a natureza, para poder ter uma noção do quanto tinha passado do tempo, esses fenômenos da natureza ajudaram as pessoas a construírem os seus calendários. Seus calendários, tá certo? Então, nós estamos vendo aqui, né? É bem diferente da gente, né? Tem aqui, ó, calendário chinês e o calendário russo. É até estranho, né, a gente observar um calendário assim, né, nesse formato, né? E vocês têm na página 68 ainda, falando assim, o dia solar. Tempo que o Sol leva para ocupar a mesma posição novamente no céu, como, por exemplo, o tempo entre dois poros do Sol, um atrás do outro. Um dia solar dura, em média, 24 horas, né? Então, essa posição, né, do Sol, então, deu origem aos dias. Os nossos dias têm 24 horas, né? Então, vejam só que essa questão do pôr do Sol, do nascer do Sol, então, isso já ajudou também a fazer uma medida, né, de tempo para o nosso dia. E se a gente observar aí, ó, vocês têm na tela, ó, ponto da Terra voltado para o Sol. Aí tem, após um dia solar, após uma volta, o mesmo ponto não está voltado para o Sol, após um dia sideral. Aí embaixo vocês têm o mês lunar, o tempo de um ciclo inteiro das fases da Lua. Esse ciclo dura 29 dias e meio. Muitos calendários de antigamente se baseavam unicamente nos ciclos da Lua, para ordenar o tempo dos meses. O calendário que usamos foi influenciado por essa medida lunar. E por isso nossos meses têm em torno de 30 dias para se manter perto desse ciclo. Cada fase da Lua dura 7 dias, né? Ou seja, dura uma semana. Então, no mês, se passam as 4 fases da Lua. Então, 7 vezes 4, 28. 28
dias, né? Os nossos meses têm entre 30 e 31 dias. Então, baseado nesse ciclo solar. Com exceção de fevereiro, né? Que fevereiro tem 28 dias nos anos ditos normais e nos anos bissextos, fevereiro tem um dia a mais, tem 29 dias. Certo? Então, a gente está observando aqui, ó, né, que a gente sabe também que o Sol influencia, né, na questão da iluminação também da Lua, né? Então, ó, vocês estão vendo aqui as diferentes fases, né? Então, isso aí ajudou a formar o mês lunar. O ano solar. Tempo entre dois inícios de uma mesma estação, como, por exemplo, o tempo entre o início do verão e o próximo que virá. O ano solar dura o mesmo tempo que nosso planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Com esta medida, definimos com precisão o início das estações climáticas, certo? Então, aqui, ó, a gente tem o tempo que decorre até o Sol ocupar a mesma posição aparente na eclíptica. Então, quando começa esse ano, por exemplo, agora nós estamos no outono. Então, para poder ter o ano solar, a gente tem que marcar de lá do início de outono, do outono desse ano, até o início do outono do ano que vem, para poder ter decorrido o ano solar. Certo? Então, é justamente essa estação, né, desse ano, e essa mesma estação no ano que vem. Então, terá ocorrido um ano, certo? Então, nós temos alguns calendários bem antigos, tá certo? Aí, lá embaixo, no finalzinho da página 68, vocês têm assim, o calendário solar egípcio. No Egito Antigo, por volta de 5.000 anos atrás, usava-se um calendário que tinha 12 meses e 30 dias, divididos em semanas de 10 dias, com 5 dias extras, que não pertenciam a nenhum mês, para formar 365 dias e ficar em sincronia com os ciclos solares. Vocês já imaginaram? Veja só. Tinha esses 12 meses, a semana tinha 10 dias nesse calendário egípcio, né? E ainda tinha 5 dias extras, que não faziam parte de mês nenhum. Era um pouco confuso, né? Se a gente for comparar com os calendários atuais, né? Então, era bem assim, né? É bem estranho a gente olhar, né? Ele assim, né? Então, tem aí as representações, né, dos povos egípcios também, né? Que eles costumavam se vestir assim, isso faz parte da cultura deles. Aí lá na página 69, 69, tem assim, o calendário juliano. Os romanos, de pouco mais de 2.000 anos atrás, tinham um calendário confuso, com 10 meses lunares, que não tinham a mesma medida em todos os lugares de domínio romano. Cada lugar media os meses de seu jeito. Assim era até o celebrado político Júlio César pedir ao astrônomo Sócrates que organizasse um calendário solar para os romanos. Esse calendário tinha 12 meses, com 365 dias, e uma disposição bem próxima daquela que usamos hoje em dia. Tinha 365 dias e tinham meses com 30 e 31 ou 31 dias, não é? A diferença é que tem alguns meses que variam, né? Então, aqui, ó, janeiro, 31 dias, né? Igual ao nosso. Fevereiro, nós temos 28, mas quando o ano é bissexto, temos 29. Março, 31. Abril, 30, né? Tá igual também. Maio, 31. Junho, 30. Julho, 31. Aí, agosto. Atualmente, nós temos 31 dias. Antigamente, tinha 30. Setembro, atualmente, nós temos 30.
antigamente era 31. Outubro, atualmente nós temos 31, antigamente era 30. Novembro, atualmente temos 30, antigamente 31. E dezembro, nós temos hoje em dia 31 dias e antigamente tinham 30 dias. Então, teve essas pequenas variações. Não teve essas pequenas variações, né, só na quantidade de alguns dias dos meses, né? Teve mês que foi tirado um dia, tem mês que foi acrescentado um dia, mas é um calendário, né, que é bem próximo do nosso, né? Também tem 365 dias, né? Porque os nossos anos, eles só tem 366 a cada 4 anos, quando ele é bissexto, certo? Então, né, ele recebe esse nome Juliano, né, em homenagem justamente a Júlio César, tá? Aí vocês têm ainda na página 69, calendário gregoriano. O sistema juliano era considerado o mais preciso, até que, já durante a Idade Média, em 1267, o monge inglês Roger Bacon descobriu com seus estudos que o ano solar é cerca de 11 minutos mais curto do que o calendário juliano. Pode até parecer pouco, mas a descoberta de 11 minutos a mais, sendo acumulados por mais de 1.200 anos, queria dizer que o mundo medieval estava celebrando suas festas religiosas de modo completamente errado. Roger Bacon foi preso por sua descoberta ser considerada uma afronta à autoridade da Igreja Católica, que tinha poder imenso na época. Apenas 3 séculos mais tarde, em 1582, o Papa Gregório permitiu que se tocasse novamente no assunto, reunindo uma comitiva para ajustar a contagem do tempo. Para desfazer o erro acumulado, naquele ano, o Papa ordenou que o mês de outubro teria 10 dias a menos. Além de ajustar contas, fez com que o ano durasse 38 segundos a menos que um ano solar. Atualmente, este calendário, que a maioria dos países adota, no mundo adota, tá? Aí embaixo vocês têm esse retângulo, né? Tem assim, o ano bissexto. O termo ano bissexto vem da Roma antiga. No calendário juliano, acrescentava-se um dia extra de 4 em 4 anos, normalmente em fevereiro. O nome extra era chamado de bissexto, ante calendas, martir, que significa 2 vezes o dia antes do início de março. Com o tempo, passou-se a chamar o ano que esse dia apareceria de bissexto, né? Já que é bissexto, né? O dia que se antecederia a maio, a março, o significado, então ficaria, né? Melhor para poder, né? Aí hoje em dia, a gente aqui no Brasil adota o calendário gregoriano, que vocês encontram lá na página 70. É o calendário que a gente usa normalmente na casa da gente, que a gente tem disponível na agenda, no computador, no celular, certo? E atualmente nós temos o quê? O nosso ano, ele tem 12 meses, ou seja, 365 dias. E a cada 4 anos, né, nós temos esse ano bissexto. Lembrando que a gente já falou isso, acho que foram nas primeiras aulas, né? Logo no início do ano. O ano bissexto ocorre a cada 4 anos, né? Porque a Terra realiza um movimento de translação. Então, esse movimento dura 365 dias e 6 horas. Então, essas 6 horas são somadas, né, a cada 4 anos, né? 4 vezes 6, 24. Né? No caso, são o quê? As 6 horas vezes 4. Então,
24, é o quê? 24 horas dá um dia a mais, certo? Então, agora nós vamos responder as páginas 71 e 72, tá certo? Então, primeiro nós temos assim, numere corretamente. 1, dia solar. 2, mês lunar. 3, ano solar. Tempo, o nome já está dizendo, ó, tempo de um ciclo inteiro das fases da Lua. É o quê? Mês lunar. Então, número 2, né? Toda vez que a gente fala em lunar, a gente se refere à Lua, certo? Segunda frase, tempo entre dois inícios de uma mesma estação, como, por exemplo, o tempo entre o início do verão e o próximo que virá. Está representando o quê? Eu tenho a mesma estação esse ano, então no ano que vem, quando chegar essa mesma estação em que eu estou agora, vai ter decorrido o período de um ano. Então é o quê? O ano solar, número 3. Tá certo? Terceira frase, tempo que o Sol leva para ocupar a mesma posição novamente no céu. Vai ser o quê? Dia solar, né? Número 1. Então, 2, 3, 1. Tá certo? A ordem. No segundo quesito, nós temos assim: indique corretamente o nome do calendário. Letra A. Um calendário que tinha 12 meses e 30 dias, dividido em semanas de 10 dias, com 5 dias extras que não pertenciam a nenhum mês. Seria o quê? Calendário solar egípcio ou calendário egípcio, certo? Letra B, calendário com 12 meses, com 365 dias, que tinha uma disposição bem próxima da que usamos hoje em dia. Então, seria o quê? Calendário juliano, certo? Então, ó, correção do que nós falamos agora, né? Do primeiro e do segundo. Né? No primeiro tem os quadrinhos, 2, 3, 1. E o segundo, nós temos as letras A e B, certo? No terceiro quesito, nós temos assim: sobre o calendário gregoriano, marque apenas a alternativa incorreta, aquela alternativa errada, tá certo? O sistema juliano era considerado o mais preciso, até que, na Idade Média, em 1267, o monge inglês Roger Bacon descobriu, com seus estudos, que o ano solar é cerca de 11 minutos mais curto do que o do calendário juliano. O sistema gregoriano era considerado o mais preciso, até que na antiguidade, em 1270, o monge inglês Júlio César descobriu com seus estudos que o ano solar é cerca de 11 minutos mais curto do que o calendário gregoriano. Então, qual é a alternativa incorreta? A segunda frase. Então, você tem que fazer um X no segundo quadrinho, tá certo? Então, ó, segunda frase, né? O sistema gregoriano era considerado mais preciso, até que na antiguidade, em 1270, o monge inglês Júlio César descobriu com seus estudos que o ano solar é cerca de 11 minutos mais curto do que o calendário gregoriano, né? Aí está dizendo que o monge era Júlio César, né? Então, isso aí já está mostrando, né, que
está errado, tá? E hoje em dia é o calendário que aqui no Brasil, o estilo, né, de calendário que nós brasileiros, inclusive, adotamos, certo? Na página 72 tem assim: marque a alternativa correta em relação à adoção do calendário gregoriano. Fez com que contássemos os anos a partir de 1º de janeiro. Fez com que o ano durasse 38 segundos a menos que um ano solar. Fez com que o ano fosse organizado em 12 meses, alguns com 30 e 31 dias, ou 29 e 28 e 29 no mês de fevereiro. Fez com que os meses fossem baseados nos ciclos sem fim. Esse calendário gregoriano é o que nós utilizamos, né, o que nós adotamos aqui no Brasil. Então, qual dessas 3 frases a explicação se aproxima mais com a do nosso calendário, né, as características? A terceira frase, né, que tem assim: fez com que o ano fosse organizado em 12 meses, alguns com 30, 31 dias, ou 28 e 29 dias no mês de fevereiro, né? Então, nós temos os 12 meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Nossos meses têm 30 e 31 dias, né? Com exceção de fevereiro, que quando são nos anos ditos normais, apresenta 28 dias. Quando a cada 4 anos, quando o ano é bissexto, ele tem 29 dias, certo? Então, o quarto quesito, né? A terceira frase, ó, que é essa aqui: fez com que o ano fosse organizado em 12 meses, alguns com 30 e 31 dias, ou 28, 29 dias no mês de fevereiro, certo? Esse quinto nós vamos responder juntos, porque, na verdade, era para fazer uma pesquisa, tá? Então, tem assim: faça uma pesquisa sobre qual é o calendário adotado nas seguintes culturas. Na Índia. Então, você vai botar, ó, calendário hindu. Esse aqui, ó, onde a setinha está passando, primeiro nome. Calendário hindu. Ao lado da Índia, nós temos o quê? Coreia do Norte. Qual é o calendário adotado pela Coreia do Norte? Calendário Juche. Calendário Juche, né? Um nome bem... A gente não está nem um pouco acostumado a ver, né? Um nome bem... Embaixo, nós temos Etiópia. Qual é o calendário da Etiópia? Calendário etíope. Calendário etíope. Certo? E no Islã, calendário islâmico. Esse daí nós ouvimos falar muito, né? Sobre essa questão do islamismo, né? Islã, tudo mais. Certo? E no sexto quesito nós temos assim: como se dá a contagem do tempo na China? Né? Lá na China eles usam 2 calendários, né? Tem o calendário gregoriano, que são para as atividades civis, para negócios e relações internacionais, e tem o calendário tradicional chinês. Sexto, na China usam-se 2 calendários: o calendário gregoriano para atividades civis, negócios e relações internacionais, e o calendário tradicional chinês, lunisolar, ou seja, baseados nos movimentos tanto do Sol quanto da Lua. Então, apesar da gente ver que antigamente, né, a natureza ela influenciava na contagem do tempo, ela também influenciou na questão dos calendários, né, na criação do calendário em várias culturas, tá certo? Então, hoje a gente respondeu essas 2 atividades durante o vídeo. Eu não vou botar atividade de casa hoje para vocês, tá certo?
E hoje a gente fica por aqui, ó. Beijo para vocês, foi um prazer novamente estar com vocês. E até o nosso próximo vídeo.